Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a devastação era tão grande e os crimes de guerra tão numerosos que as forças vitoriosas entenderam que era preciso impor uma forte punição aos responsáveis. Os aliados discutiram fortemente o que fazer com os líderes nazistas capturados. Muitos defendiam simples execuções sumárias, que acontecem quando uma pessoa é acusada de um crime e imediatamente morta sem o benefício de um julgamento completo e justo. Entretanto, o julgamento por um tribunal militar internacional foi considerado importante, já que poderia educar o mundo sobre o que realmente havia acontecido. Assim aconteceram os julgamentos em Nuremberg, que começaram em 20 de novembro de 1945 e terminaram em 1º de outubro de 46. 10 líderes nazistas foram condenados e então mortos. Porém, antes disso acontecer, um extraordinário processo de análise psiquiátrica e psicológica aconteceu com os prisioneiros. O objetivo? Determinar as origens do mal presente na alma de seres humanos tão vis. Foram horas de entrevistas, exames, observações. Os documentos, porém, foram esquecidos em algum momento, mas foram recuperados e estão bem detalhados no livro Anatomia do Mal, o enigma dos criminosos de guerra nazista, de Joel Dimmesdale. Nuremberg foi escolhida como local do julgamento por vários motivos. Primeiramente, havia sido palco de várias reuniões nazistas antes da Segunda Guerra. Em segundo lugar, o Palácio da Justiça local tinha uma prisão anexa que permitia o confinamento e a vigilância dos acusados. Cada prisão teve a presença de um psiquiatra e de um psicólogo para manter o ânimo dos presos para que enfrentassem seus julgamentos e apresentassem suas defesas. No mesmo lugar, 2 analistas brilhantes se juntaram para cumprir uma obsessão compartilhada: investigar as mentes nazistas. Douglas Kelley era psiquiatra militar e um dos maiores especialistas do mundo no teste de Rorschach, aquele teste de personalidade baseado no que o paciente via em uma série de manchas em um papel. Kelley precisava de ajuda, pois não falava alemão. Por isso, recebeu a ajuda de um psicólogo militar de países judeus austríacos de nome Gustav Gilbert. Ambos tinham a missão de descobrir qual disfunção cerebral ou doença mental havia nos cérebros dos subordinados de Hitler. Afinal, não é possível que seres humanos tão maus sejam normais. Apesar da missão conjunta, o relacionamento de Kelley e Gilbert era ruim. Ambos costumavam pensar que eram os verdadeiros donos do trabalho. Suas discussões envolviam a natureza do mal e a correta interpretação dos testes de Rorschach. Gustav, que era psicólogo, entendia que os réus nazistas eram um tipo diferente de ser humano. Kelley, em contrapartida, achava que possuíam motivações diversas para suas escolhas e que isso não envolvia nada particularmente monstruoso em seu comportamento. As divergências fizeram com que os testes de Rorschach feitos pela dupla fossem esquecidos. Isso até que um dos homens responsáveis pelas execuções em Nuremberg encontrasse Joel Dimmesdale. O carrasco trouxe à tona os diversos documentos que investigaram a mente dos figurões do Terceiro Reich. E para escrever seu livro, Dimmesdale focou na análise de 4 prisioneiros: Robert Ley, chefe da Frente Trabalhista Alemã; Julius Streicher, fundador do diário antissemita Der Stürmer; Rudolf Hess, o vice-Führer; e Hermann Göring, o chanceler da Alemanha após a morte de Adolf. O que Dimmesdale percebeu logo de cara é que todos eram bastante diferentes entre si. Observemos o caso de Ley. O chefe da Frente Trabalhista controlava 95% da força de trabalho do país. Ley ordenou o assassinato de sindicalistas opositores e ajudou a estabelecer fábricas de trabalhos forçados. Fanático por Hitler, Robert via o Partido Nazista como uma ordem religiosa e um lar sem o qual não poderia viver. Ao mesmo tempo, defendia direitos trabalhistas, como um salário justo para mulheres e férias maiores. No quesito saúde, Ley sofria de gagueira e ataques repentinos de raiva, decorridos de um ferimento que recebeu na Primeira Guerra. Durante suas entrevistas, Robert entendeu ser chamado de inimigo, mas não entendia como podia ser considerado um criminoso. Quando seu tempo derradeiro chegou, reconheceu sua culpa e apresentou remorso.
Para evitar uma vergonha maior, ou talvez como medida punitiva, ele se enforcou com uma corda antes de sua execução. Seu cérebro foi posteriormente analisado, mas nada de anormal foi encontrado. Em comparação com Ley, Julius Streicher era mais odiável. Era considerado mais antissemita até mesmo dentro do gabinete nazista. Antes mesmo de Nuremberg, o homem havia sido processado várias vezes por difamação, sadismo e crimes sexuais. Ainda assim, durante as entrevistas com Gilbert e Kelly, dizia dormir tranquilo e de consciência limpa. Para Kelly, Streicher era paranoico. O psiquiatra até mesmo se questionava sobre como o nazista conseguiu tanta influência sobre outras pessoas mais sensatas. Para Gilbert, Streicher era alguém rígido, insensível, obsessivo. Seu discurso era tão louco e contraditório que, certa vez, mesmo conhecido por ser um dos maiores antissemitas da Alemanha, afirmou ser sionista. Suas palavras envolveram amar os judeus e de que deveriam viver do jeito que quisessem. Para Dimsdale, Streicher poderia ser apenas alguém brigão, depravado e violento se estivesse em outro contexto. É sempre bom lembrar que, momentos antes de ser executado, ao ter o nome perguntado, Streicher gritou: Heil Hitler. Você sabe bem, meu nome. O prisioneiro Rudolf Hess foi um dos 2 réus analisados cuja faculdade mental foi questionada. Dos maiores líderes do partido ao lado de Hitler, Hess foi preso com Adolf em 1920 e participou da escrita do livro Minha Luta. Porém, seu poderio diminuiu gradativamente até o ponto de voar secretamente com o objetivo de fazer um acordo com os britânicos. Lá, ficou preso por muito tempo, em um hospital psiquiátrico. Em Nuremberg, Haas reclamava de amnésia, dor e dizia que os aliados tentavam envenená-lo, já que eram controlados por judeus através da hipnose. Seu comportamento era errático e parecia até mesmo fingido. Mesmo após alguns psiquiatras entenderem que havia algo de errado com sua psique, Haas foi condenado à prisão perpétua. Porém, não aguentou a pena e se enforcou mais de 40 anos depois. O último réu analisado por Dimsdale em seu livro Anatomia do Mal foi Hermann Göring. O nazista era o prisioneiro de Nuremberg de maior patente. Hermann tinha alguns grandes e terríveis feitos em seu currículo. Fora presidente do parlamento fundador da polícia secreta Gestapo, comandante em chefe da Força Aérea, coordenador da conferência, onde estabeleceram a solução final para extermínio dos judeus, e o grande criador dos primeiros campos de concentração. Göring era inteligente e criativo. Ao mesmo tempo, tinha uma brutalidade inigualável e um forte desprezo pela vida humana. Hermann era viciado em opioides e costumava roubar peças de arte. Apesar de tudo, era simpático, expansivo, excêntrico e muito engraçado. Gustav Gilbert o via como um psicopata amigável. Curioso, Hermann perguntou a ele o que seus testes revelaram. E Gilbert foi duro como sempre. Honestamente, embora mostrem que você tem uma mente ativa e agressiva, você não tem coragem de enfrentar sua responsabilidade. Você fez a mesma coisa durante a guerra, drogando sua mente para não enfrentar atrocidades. Você é um covarde moral. Kelly, por sua vez, desenvolveu certa relação com o ex-líder nazista. Göring chegou a pedir para que o psiquiatra adotasse sua filha, mas o pedido foi recusado. Hermann indignou-se ao saber que seria enforcado e não executado perante um pelotão de fuzilamento. Seu fim veio por meio de uma cápsula de cianeta horas antes de subir na forca. Especula-se que Kelly esteja envolvido e que tenha agido como forma de compaixão. No fim, Dimsdale acredita que essas relações diferentes com os acusados tenham influenciado em seus diferentes diagnósticos e opiniões sobre eles. Podemos não saber nada sobre o assunto, mas algo em sua voz ou como ele se comporta nos lembra de alguém que nós conhecemos no passado e fazemos uma transferência de como isso nos faz sentir. Às vezes são sentimentos positivos, outras vezes muito negativos. Nos anos seguintes, Douglas Kelly observou uma expansão em sua carreira. Depois de Nuremberg, o psiquiatra ministrou diversos seminários sobre o assunto e destacou-se como professor de criminologia na Universidade da Califórnia.
No entanto, seus problemas com alcoolismo e irritabilidade eram intensos, assim como seu trabalho. Mesmo após trabalhar com saúde mental por tanto tempo, Kelly encerrou sua própria vida de maneira horrenda. O pesquisador cometeu suicídio com cianeto na frente da própria família durante o ano de 1958. Talvez o contato com os criminosos de guerra tenha contribuído para a sua questão mental, mas isso é incerto. Sentar-se em camas de celas pequenas e escuras para longas conversas com pessoas que fizeram atos terríveis não deve ser fácil. O horror vivido pelos médicos e psicólogos que passaram pela prisão de Nuremberg é inimaginável. No entanto, o que provavelmente mais frustrou os dois pesquisadores foram os resultados. Os resultados praticamente não determinaram nada. Não havia uma característica padrão em todos os prisioneiros. Cada um era de sua maneira. Isso se encaixava mais na teoria de Kelly, de que eram apenas seres humanos normais com motivações horríveis e não monstros doentes mentalmente. Faz sentido que a pesquisa tenha permanecido desconhecida por tanto tempo, uma vez que os resultados foram extremamente inconclusivos. Para tirar uma última prova, a psicóloga Molly Hewer decidiu misturá-los com os testes de diversas outras pessoas. Sem qualquer nome, os papéis foram aleatoriamente misturados com pessoas como pastores, estudantes, enfermeiras, delinquentes e outros tipos. Molly enviou todos para analistas para que classificassem tais testes em grupos diferentes. Se houvesse uma grande diferença dos nazistas para os demais seres humanos, seria percebida. Acontece que não foi. Não havia nenhuma diferença significativa entre os criminosos de guerra e os estudantes, por exemplo. Dinsdale afirma que a experiência não revelou nada sobre as características psicológicas dos nazistas. Ou seja, eles não passam de humanos maus e ruins, sem qualquer característica padrão inerente que os separa das demais pessoas. Pelo menos nos testes de Rorschach, que não são muito usados atualmente. Hoje em dia existe um manual de diagnóstico estatístico para estudo e tratamento de transtornos mentais. O documento é atualizado anualmente. Há também a possibilidade de análises de imagens cerebrais. Elas podem até mesmo serem usadas em tribunal para argumentar que o réu tem um cérebro defeituoso, ao invés de ser essencialmente mau. Olhando para todo esse caso, chegamos a um ponto ainda mais preocupante do que tínhamos antes. Os nazistas não tinham nada no cérebro diferente de nós. Ou seja, um ser humano normal, com plenas capacidades, pode sim ser capaz de coisas horríveis. Não há uma patologia monstruosa que te torne uma atrocidade como eles. O que os difere são suas escolhas. Por isso surgem as perguntas. O que você teria feito? Será que nós podemos chegar tão longe assim, novamente? O quanto podemos ser enganados pelos outros e por nossas próprias convicções?